Deus. Boa noite, amigos, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Shalom, graça e paz. Deus te abençoe. Deus nos bendiga. Amém. Boa noite a todos. É um privilégio mais estar com vocês hoje, ou diante de vocês, para compartilhar a palavra de Deus, né? Para falar dos mistérios do Senhor, para trazer a palavra de ânimo, a palavra do Espírito Santo para o seu coração, né? Em nome de Jesus. Então, damos a bem-vinda à pessoa mais importante nesta hora, nessa noite, nessa tarde e noite, né? A pessoa mais importante, irmão, não sou eu, né? Não é você. A pessoa mais importante que hoje nós damos a bem-vinda ou a boas-vinda, né? É o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, irmãos, eu posso agradecer você por estar se achegando, por estar aqui conosco, né? Eu dou a boa-vinda ao meu irmão Carlos Matias. Irmão Carlos Matias, Deus te abençoe, boa noite para você, em nome de Jesus, né? Obrigado por estar aqui nessa sintonia, nessa transmissão, né? Para escutar a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a fé em nós, os cristãos, os filhos de Deus, a fé vem pelo ouvir, mas não é por ouvir qualquer coisa. A fé em nós é gerada por ouvir a palavra de Deus. Então, eu não posso dizer que tenho fé se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não gosto de ouvir a palavra que vem do Senhor e do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que gera em nós fé. É por isso, esse é o mistério dessa palavra, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, boa noite, em nome de Jesus. Desde já, estou agradecendo as pessoas que ainda vão se conectar, vão se achegar, né? Agora vou começar um pouco mais cedo. Por quê, irmãos? Porque para dar chance, né? Para dar oportunidade a que os irmãos se acheguem, se conectem, em nome de Jesus, né? E que o Espírito Santo, ele comece já a criar um ambiente, né? Um ambiente de comunhão, um ambiente de união, de unidade, amém? Da igreja, do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, muito obrigado, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: bem-vindo aquele que vem no nome do Senhor. Então, seja bem-vindo você que vem no nome do Senhor, que se está conectando, que está ali com a sua Bíblia na mão, se tiver Bíblia, mas que se não tiver Bíblia, mas que estiver aí com o seu coração primeiramente aberto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir ao Espírito Santo de Deus falar com cada um de nós, né? Amém? Em nome de Cristo Jesus, irmãos. Então, é um privilégio, irmãos. Eu nunca me cansarei de falar que é um privilégio, que é uma honra, né? Imerecida, de eu poder compartilhar, de eu poder falar, de eu poder pregar, né, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, que diz a Bíblia que os anjos, eles almejam, eles desejam, né, mas Deus nos deu, ou nos comissionou através de Jesus e do Espírito Santo, né, a nós, seres humanos, a nós, seres imperfeitos. Deus nos mandou e nos comissionou a nós, seres mortais, né, seres finitos, seres cheios de erros, né? E até cheios de pecados. Mas Deus nos chamou a nós, nos comissionou a nós para pregarmos o Evangelho, aleluia, do reino de Deus. Jesus, através da pessoa de Jesus, né? Ele nos mandou: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, né? Ide pregar o Evangelho a todas as nações da terra. Então, meus irmãos, somos nós que temos essa responsabilidade. É você, sou eu, que temos esse compromisso em alegria de obedecer ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, boa noite, boa tarde, em nome de Jesus, a nossa irmã Daniele Lima, glória a Deus, né? Estamos aqui, Daniele, para compartilhar hoje mais uma vez a mensagem. Espero que você abra o seu coração, que você abra, né, o teu entendimento, para que Deus venha penetrar e ministrar
nas áreas que você, assim como eu também preciso, porque todos nós, costumo dizer e usar esse versículo, todos nós estamos sujeitos a paixões, né? Estamos sujeitos a pecar, a errar, a falhar, mas glória a Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus, glória a Deus, porque Ele é que nos fortalece em meio das nossas fraquezas, é o Espírito de Deus, amém? Glória a Deus, não seja bem-vindo, é por isso que eu chamo, eu invoco, né? Eu declaro que eu preciso dEle, que eu não sou nada sem Ele, o Espírito de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito, aleluia, da promessa que Jesus prometeu, aleluia, é o Espírito que vem do Pai, é o Espírito que provém do Pai, é o Espírito que vem do alto, é o Espírito que vem do próprio Deus. Então, é o Espírito de Deus. Seja bem-vindo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. A Bíblia diz que onde está o Espírito Santo, ali há liberdade. Então, hoje há liberdade. Hoje há liberdade, aleluia, em nossas vidas pelo Espírito Santo. Hoje há liberdade, aleluia, para que Jesus, para que a palavra de Deus faça o que Ele quiser hoje. O Espírito hoje, ele é livre, ele é totalmente livre, absolutamente livre para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Então seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo nesta noite, seja bem-vindo aqui neste quarto, ele já está aqui, seja bem-vindo com meus irmãos que estão lá assistindo essa transmissão em nome de Jesus, aleluia, e que Deus traga liberdade, que Deus traga liberdade, aleluia, de receber, de sermos ministrados, de sermos transformados pela palavra, que Deus, aleluia, traga através do Espírito Santo a unção e o dom da fé de uma forma sobrenaturalmente em nós, aleluia, como eu já disse, que a fé somente vai ser gerada quando você escutar, quando você ouça, quando você e eu ouvirmos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então a fé não vai vir uma caixinha de sapatos, não vai vir uma caixinha de cereal, não. A fé vem pelo ouvir. Quando você escuta, quando você ouve, quando você dispõe a sua alma, o seu coração para ouvir a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você e conosco, você vai, aleluia, o Espírito Santo, ele vai gerar fé, ele vai desatar fé, aleluia. Ele vai trazer fé em nome de Jesus Cristo. Então a paz do Senhor Jesus seja desatada sobre nós pelo Espírito Santo. Então, irmãos, hoje eu queria compartilhar uma palavra, que o Senhor me trouxe. O Senhor me lembrou hoje, na verdade, mas foi uma palavra que o Senhor me deu para mim na penúltima cruzada que eu fiz para o sul, pelo sul e sudeste do Brasil, né? Essa palavra Deus me deu no ano 2017. E Deus usou uma pessoa muito singular. Deus usou meu próprio irmão, né? Um dos meus irmãos caçula, meu irmão Gabriel, que ele é cristão, graças a Deus eu ganhei ele para Jesus, aleluia, né? E ele tem um chamado de evangelista, né? E eu oro em nome de Jesus e oremos para que Deus venha levantar ele como um evangelista, em nome de Jesus, com a palavra e o fogo do Espírito Santo na sua vida, lá na Venezuela, no lugar onde Deus tenha colocado ele. Mas Deus usou ele naquela manhã que eu estava orando, meditando, fazendo meu devocional, e ele trouxe uma palavra. Ele disse para mim: irmão, eu vou te dar uma palavra que Deus me deu, né? Ele falou assim: eu não vou dizer que foi uma revelação, mas eu vou te dar essa palavra da parte de Deus, porque meu coração, quando eu vi essa palavra, eu disse assim: eu vou dar para César, eu vou mandar para meu irmão, porque essa palavra é para ele. Então, irmão, eu nem esperava naquele dia, naquela manhã, eu realmente, sinceramente e honestamente, eu não esperava essa palavra. Eu não esperava uma palavra que viesse da parte de Deus, da forma mais estranha. Eu não esperava uma palavra de Deus que viesse por telefone, por uma mensagem, sabe? Porque a gente que busca a Deus, a gente que tem uma intimidade, a gente que ora, a gente sempre espera que Deus traga uma palavra aqui na Bíblia, aleluia, pessoalmente, ou que Deus fale, Espírito Santo fala, né? Ele costuma falar e revelar e trazer à tona as coisas ocultas de Deus para nós. Mas Deus, como eu falei 3 dias atrás, eu falei, e a palavra de Deus diz em Hebreus que falando Deus de muitas formas e de muitas maneiras, hoje nos fala através do Filho. Então Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã e eternamente. Glória a Deus, aleluia. Então Deus continua falando de muitas formas e de muitas maneiras. Deus tem seus métodos, Deus
Deus tem suas formas. Deus, ele não é um Deus uniforme. Ele não é um Deus religioso, uniforme, que tem que ser assim. Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras, né? É tanto assim que Deus fala através das coisas loucas deste mundo. É tanto assim que Deus fala, aleluia, se Ele quiser, Ele fala através das pedras, né? Se a igreja se cala, Ele vai falar através das pedras. Ele vai levantar, aleluia, as coisas loucas para falar. Porque Deus fala como Ele quer, né? Do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser, Ele vai falar. Mas Deus sempre está falando. Glória a Deus. Deus fala através da natureza. Deus fala através da sua criação, né? E como eu digo, em nome de Jesus, temos que estar sempre conectados, ligados à tomada do Espírito Santo. Temos que estar ligados e conectados à fonte, aleluia, que é Jesus, para nós podermos ouvir, aleluia, o que Deus está falando, para nós podermos discernir a voz, aleluia, do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Deus me trouxe essa palavra através do meu irmão. E hoje eu separei uma palavra aqui, um versículo, mas esse versículo realmente tem muito a ver com a palavra que Deus me deu através do meu irmão, né? Eu vou falar em fé do evangelista Kervin Gabriel Machado Figueira, né? Meu irmão de sangue, glória a Deus, Deus abençoe ele, os seus filhos, a sua esposa, a sua família, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar essa mensagem. Eu quero compartilhar e trazer realmente e dizer da parte de Deus, né? Que Deus venha colocar palavras de Deus e não de homem na minha boca, para que a igreja, para que vocês que são a igreja, venha e possa ser edificado, que com certeza tenho convicção em nome de Jesus, que você será edificado, aleluia, que você será confirmado, que Deus, aleluia, vai trazer forças e ânimo através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus traz por si mesmo, tem um poder para sarar, aleluia, até os nossos próprios ossos. Ou seja, a palavra traz cura. A palavra é poder, aleluia. Pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra. Pela palavra de Deus nós, aleluia, temos convicção, aleluia, e por isso nós somos chamados de filhos de Deus, e nós cremos isso. Nós temos convicção disso. Aleluia, pela palavra de Deus eu creio, aleluia, que o meu nome e o seu nome, pela fé, estão escritos no livro da vida. Não porque eu queira, não porque eu deseje, não porque eu seja evangélico, porque Deus quis, porque Deus se agradou. Amém? E pela fé, nós cremos, aleluia, que se nós cremos em Jesus, aleluia, há salvação para mim, e essa salvação se desata sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a promessa de salvação para a minha vida e para a vida da minha família. Então nós cremos essa palavra, nós tomamos posse, então nós nos enchemos de fé, tomamos essa palavra e cremos ao ouvir que realmente Deus tem vida eterna, que Deus tem vida para mim e para a minha família. Somente com crer. Somente com eu decidir ter fé. Somente com eu, aleluia, ter convicção, irmão. Não é difícil. É somente crer. Somente crer. Então, para que você creia, irmão, ouça a palavra de Deus. Ouça a Deus falar. Ouça, aleluia, o Espírito Santo. Escute o que Deus tem para ti hoje. Amém? Então, a palavra de Deus, se eu tiver um título hoje, que eu ainda não coloquei, mas se eu tiver que colocar um título desta palavra, que de fato quizás eu vou colocar depois da ministração, né? A palavra que Deus me deu agora no meu tempo de oração, quizás, é que a palavra de Deus, né, o Evangelho não é um Evangelho, não é uma palavra de prosperidade, não. O Evangelho, a palavra de Deus, é um Evangelho de obediência. E essa obediência, irmãos, vai trazer, vai gerar prosperidade, vai gerar bênção, vai gerar bem-aventuranças. Né? Eu costumo pregar que o reino de Deus, dentro do reino de Deus, no evangelho do reino de Deus, né, quem governa é o Rei dos Reis. Amém? E esse rei é Jesus. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei do reino. Ele é o Rei dos reis. Mas se Jesus tem um reino e nós pertencemos a esse reino de Deus, irmãos, eu acredito que um reino seria totalmente falido, não teria poder se esse reino fosse um reino fraco, um reino pobre, um reino arruinado.
né? Glória a Deus. Bem-vindo, meu irmão Mário André Araújo Lima. Boa noite, Deus te abençoe, meu irmão. Shalom, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a fraqueza de um reino é a ruína. A fraqueza do reino de Deus é a ruína, é a pobreza, é a enfermidade, né? É o caos. Então, irmãos, seria uma destruição completa. Bem-vindo, Moisés Davi, glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Parabéns pelo seu aniversário novamente. Então, meus irmãos, é isso que seria um reino. Um reino não seria reino se o reino fosse arruinado, fosse um reino pobre, destruído, né, sem provisões. Um reino. Então, cadê o governo? Mas glória a Deus que nós entendemos que, aleluia, Deus, aleluia, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor, e em Deus não há pobreza, em Deus não há enfermidade, em Deus, né, pode haver até caos, mas nós temos o Espírito Santo, e no meio do caos, aleluia, Deus traz vida, através de uma palavra liberada, através de uma palavra de Deus, Deus traz de novo a luz e a salvação. Aleluia. Glória a Deus, porque no nosso reino, ao qual nós pertencemos, e você pertence, aleluia, o reino de Deus, nós temos a Deus como aquele que é a nossa cura. Glória a Deus. Jeová Rafa, Ele é a nossa cura. Temos a Deus como o Deus da nossa paz. Ele é, aleluia, Jeová, aleluia, Shalom. Temos a Deus como Deus, aleluia, um Deus da provisão, um Deus que todo provê, Jeová Jireh. Esse é o nosso Deus, irmãos. E Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei, Ele é quem governa esse reino. Ele é quem governa, aleluia, o reino ao qual nós pertencemos. Só que nós, irmãos, só que a igreja que pertence e que está dentro desse reino de Deus, nós, eu aprendi, irmãos, através dos anos, aprendi, graças a Deus, e fui discipulado nisso, e eu discipulo também, com esse mesmo entendimento, que você e eu vamos ser abençoados, vamos ser prosperados, vamos ser, amado Deus, sarados, curados, vamos usufruir, vamos desfrutar dos privilégios do reino de Deus, sempre e quando você seja obediente. Você obedeça. Porque Deus, irmãos, o rei, Ele não vai te prosperar somente porque você quer ser próspero. Não. Deus não vai te prosperar somente porque você Ele não vai te prosperar porque você quer ser rico. Ele não vai te dar uma casa, um carro, somente porque você pede somente. Não, meu irmão. Tudo que Deus dá é condicionado à minha obediência. Tudo aquilo que Deus nos dá, irmão, Ele, aleluia, Ele espera que você e eu sejamos obedientes, né? E venhamos tomar e entender que tudo aquilo que Deus nos dá é para o serviço do reino, do seu reino. Porque, irmão, se você ler a Bíblia, né, no reino de Deus, tudo pertence ao rei. Tudo pertence ao rei. Mesmo que seja o rei que distribua terras, que distribua as provisões, tudo pertence ao rei. Tudo pertence ao rei. Você não pertence, né, a você mesmo, você pertence ao rei. Você, aleluia, é propriedade do reino de Deus. Você pertence ao Rei da Glória. Você não comanda a sua vida. Você não manda sobre si. A sua vida pertence ao rei. Ele determina o que fazer com você. Ele sabe o que vai fazer através de você. Ele é o Rei da Glória. E Ele espera, aleluia, que você venha obedecer os decretos que saem da boca do rei. Deus espera que você venha obedecer. Amém? É isso que eu entendo dentro do contexto e da dimensão do reino de Deus. Mas o rei, ele é poderoso. O rei tem o poder e a autoridade e o domínio de deixar que você viva ou determinar a tua morte em determinado momento. Só que Deus, o Rei da Glória, Ele não é louco. Ele não vai tirar a tua vida só porque Ele quer. Bem que Ele poderia.
Mas só que o Rei da Glória, o Rei do nosso reino, Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, ele também, ele se deve à sua palavra, porque são os decretos eternos dele, é a lei de Deus. Se a Bíblia, se a palavra de Deus é a lei de Deus, principalmente o rei, ele vai fazer conforme a sua lei. Ele não vai matar a ninguém porque ele quer. Bem que nós temos que ter medo, medo mesmo, medo de terror e de temor. Mas também temos que ter honra e respeito por ele, porque ele é o rei. Porque ele, além de ser o rei, ele é o Pai eterno, ele é o Senhor dos senhores, aleluia. Ele é o autor e dador da vida, e ele dá a vida a quem ele quiser, e ele tira a vida a quem ele quiser. Como Deus mesmo falou para Moisés lá no Monte Sinai, né? Ele falou para Moisés: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Né? Eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Pronto. Deus falou. A palavra de Deus é lei, é absoluta. Quem vai brigar contra Deus? Quem vai se opor àquilo que Deus diz? Ele é Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. É por isso que muitas vezes você e eu oramos: Senhor, tem misericórdia, declaramos cura, declaramos um milagre, declaramos a provisão, e muitas vezes não vem. Por quê, irmão? Será que nos faltou fé? Não. É porque Deus faz como Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Ele sara quem Ele quer. Ele cura quem Ele quer. Ele prospera quem Ele quer. Mas também Ele empobrece a quem Ele quiser. Ele também enriquece a quem Ele quiser. Ele prospera quem Ele quiser. Ele sara quem Ele quiser. Porque Ele é o Deus da misericórdia. Ele se compadece, aleluia, de quem Ele quiser, irmão. Nós queremos que Ele se compadeça de nós todas as vezes. Mas se Ele não quiser se compadecer hoje de nós, Ele não vai fazer isso, pronto. Porque Ele é soberano. E soberania de Deus é que Deus faz o que Ele quiser. Porque Ele é o Senhor. Ele é soberano. É confirmação, não é, pastora Jó? Bem-vinda, irmã Josenilda Melo. Ele é soberano. Então por que a gente vai ficar brigando com Deus muitas vezes? Porque Deus, Deus não me abençoou. O céu se fechou. Muitas vezes, irmãos, eu não estou saindo do contexto não, meu irmão. É porque o Espírito Santo, ele que está fluindo. Eu somente me deixo levar pelo vento do Espírito Santo. Muitas vezes não é porque você tem falta de fé, é porque Deus é soberano, é porque Deus quer fazer do jeito dele, né? A gente não ora sempre, todos os dias: Senhor, eu faço a tua vontade e não a minha. Então nós temos que entender que a quem nós estamos orando é o Rei do reino, é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores. Então Ele vai fazer a sua vontade, assim como Ele faz no céu, Ele vai fazer aqui na terra. Assim como Ele faz na eternidade, Ele vai fazer aqui sobre a igreja. Mas segundo os seus princípios eternos, segundo aquilo que Ele é soberano. Ele se compadece de quem Ele quiser, meu irmão. Ele vai sarar a quem Ele quiser. Lembre-se de Jesus, quando Ele chegou naquele estanque de Betesda, que Ele curou e sarou aquele homem. Disse a palavra de Deus, está escrito, meu irmão, que havia muitos enfermos, muitos doentes, que estavam esperando o mover das águas, porque quando as águas se moviam, um anjo aparecia, e o primeiro que chegava e tocava as águas era curado de tudo o que ele tinha no seu corpo físico. Glória a Deus. Mas Jesus apareceu e se sentiu atraído, aleluia, por aquele enfermo. E Ele curou, e Ele sarou, e Ele levantou aquele homem. Mas a palavra de Deus não disse que depois Jesus começou a curar todo mundo. Ele começou a impor as mãos sobre todos os enfermos que estavam ali naquele estanque de Betesda. Não, Jesus curou aquele homem somente. Por quê? Porque Ele é Deus, é soberano. Ele não é mau, Ele é Deus. Ele não é mau. Ele não é racista, Ele é Deus. Ele quis curar somente aquele homem. Ele quis, glória a Deus. Ele é o Senhor da glória. Então, meus irmãos, voltando na essência daquilo que eu queria falar, que o Espírito colocou no meu espírito, glória a Deus. Irmão, o reino de Deus
não é um reino somente de prosperidade, né? A prosperidade é consequência de minha obediência, da sua obediência, né? De que tanto de desejo nós queremos obedecer ao Rei, de quanto nós amamos ao Rei. Porque se eu amo o Rei, que é Jesus, se eu amo a sua palavra e respeito tudo que ele fala e que sai da sua boca, seja que esteja escrito aqui ou não, nós vamos honrar, nós vamos temer, nós vamos respeitar e vamos dizer: Senhor, faz a tua vontade, faz como o Senhor quiser. Amém? Então, meus irmãos, o reino, aleluia, a palavra de Deus, a palavra do Rei, o evangelho do reino, a palavra de Deus, a lei de Deus, não é uma palavra de prosperidade. Essa palavra é uma falsa revelação. É uma revelação que não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. O evangelho de Deus, a palavra de Deus, aleluia, a lei de Deus é uma lei de obediência. É uma lei de obediência, porque se você ler, irmão, comigo, se você ler e entrar na palavra de Deus, e começa a estudar, aleluia, desde o princípio, desde o Gênesis até o Apocalipse, aleluia, você vai entender que toda a palavra de Deus, a lei de Deus, não é uma lei de prosperidade, é uma lei de obediência. Se nós vamos aos 4 evangelhos e vamos estudar a vida aqui na terra de Yeshua, aleluia, do próprio Senhor Jesus, você vai entender que Jesus nunca ele esteve pregando e ensinando nas sinagogas ou nas montanhas, no grande sermão da montanha. Ele nunca pregou um evangelho de prosperidade. Não foi esse a sua mensagem, não era esse o seu foco. O mensagem de Jesus era uma mensagem de obediência e, aleluia, que ele levava e transmitia para as pessoas, aleluia, para os fariseus, para o religioso, para o mundano, para o ímpio, para aquele que tinha lepra, para aquele que não tinha enfermidade. Era um evangelho de, aleluia, de obediência. Se ouvires a minha voz, disse a palavra de Deus, se ouvires a minha voz, né, e obedeceres a minha palavra, comereis o melhor dessa terra. Só que as pessoas somente querem comer o melhor dessa terra, a prosperidade que a terra traz, a prosperidade que a terra tem, mas não se atenta para obedecer, não se atenta para a obediência, porque o seu coração não quer obedecer. Deus falou isso para Noé, Deus revelou isso para Moisés, né? Deus revelou isso para os apóstolos, para Pedro, para Paulo, que a inclinação do coração humano é somente fazer aquilo que é mal. O nosso coração, irmão, o nosso coração humano, a nossa vida humana, terrena, carnal, somente vai querer fazer aquilo que é mal, somente querer pecar. É a nossa tendência natural. É a tendência da nossa carne somente querer pecar, errar, fazer aquilo que é errado, fazer o mal, desagradar e ofender a Deus. É algo natural, é algo consciente e até inconsciente. Mas glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro. Porque se Jesus não morre, o Espírito Santo não desce. Se Jesus não ressuscita, o Espírito Santo não se derrama. Se Jesus não sobe lá na eternidade, o Espírito Santo ele não estaria hoje conosco. Mas glória a Deus, que Ele está hoje aqui. Ele nos revela e nos ensina essa palavra. E Ele nos permite, aleluia, sermos as coisas mais raras e mais estranhas neste mundo, porque as coisas loucas deste mundo, Deus, o próprio Deus soberano, Ele escolheu. Ele não disse que Ele chamou, Ele escolheu para envergonhar aqueles que se acham. Então, meus irmãos, o Evangelho do Reino, a lei de Deus, toda a palavra de Deus, é um evangelho de obediência, não é de prosperidade. A prosperidade é consequência da minha e da sua obediência a Ele.
ao Espírito Santo, à palavra de Deus, aquilo que Jesus tem falado. Amém? A andar sujeito e possesso, aleluia, possuído pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. Porque Ele que nos tira das trevas, Ele quem tira nosso entendimento entenebrecidos, traz a mente de Cristo, que é uma mente de luz, para que não venhamos ser como luminares aqui nessa terra, através da obediência da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus que Deus me trouxe naquele dia lá, no ano 2017, através do meu irmão Gabriel, em nome de Jesus, né, evangelista do Senhor, meu irmão, está aqui em Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler tudinho, irmão, porque é todo o capítulo. Eu vou ler porque essa palavra fala comigo. Essa palavra sou eu. Essa palavra tem a ver com parte do meu chamado que Deus me deu aqui nessa sua terra chamada Brasil. Especificamente, aleluia, naquele ano Deus falou para mim sobre o sul, o sudeste, a parte sul do Brasil. Mas claro que Deus me deu uma palavra no ano 2008 sobre que o Brasil é a plataforma que Deus me entregou para mim, aleluia, crescer ministerialmente. Ou seja, o Brasil é a minha plataforma ministerial, a minha plataforma espiritual, a minha plataforma apostólica que Deus mesmo, não sou eu, Ele escolheu para mim. E daqui do Brasil, eu vou sair para muitos lugares, né, para levar o ID de Jesus, para obedecer a Deus. Ele não falou da Venezuela, glória a Deus. Ele me mandou a renunciar à Venezuela, que é contrário, glória a Deus, né? Deus faz as coisas loucas que nós humanamente não queremos, não entendemos. Mas Deus escolheu esta nação para mim obedecer e sair e fazer o ID aonde Ele quiser. E sempre estar voltando para cá, para o Brasil. Então, meus irmãos, a palavra está aqui em Deuteronômio, capítulo 8. Leia essa palavra na tua casa. Tome para você também, em nome de Jesus. E que Deus venha confirmar aquelas coisas que Deus tem falado e está falando para você, em nome de Jesus. Que Deus venha te colocar no caminho direito, no carril do Espírito Santo. Ele venha trazer um alinhamento, aleluia, à tua vida. Amém? Então vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já que já tem algumas pessoas aí que estão aí chegando. Bem-vindo, meu irmão, meu amigo, em nome de Jesus, Josias Pinheiro. Meu irmão, saudade de você, Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui, Deus te abençoe também. E que você comece também a escutar e a gerar mais fé, em nome de Jesus, para um nível maior, para uma dimensão maior do Espírito Santo e no teu ministério. Então, meus irmãos, vamos a ler essa palavra. Vamos ler. Eu vou declarar esta palavra de Deus para a sua vida, porque para a minha vida já está selada. Eu já tomei posse, eu já creio, eu nunca deixei de crer, apesar de tudo aquilo que aconteceu no ano 2017, que eu tive que voltar para cá, para Manaus. A irmã Josenilda, ela sabe um parte desse testemunho. Essa palavra continua ali no meu espírito, porque é uma palavra de Deus, é eterna, ainda não perdeu seu valor. Essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus, e eu creio que assim será. Então, meus irmãos, vamos ler em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 8: Cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, para que vivais e sejais multiplicados, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe o Senhor teu Deus estes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. E te afligiu, e te fez ter fome, e te sustentou com o maná, comida que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, aleluia, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé inchou nestes 40 anos. Reconhece em teu coração que como castiga o homem a seu filho, assim o Senhor teu Deus te castiga. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 6. Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andar em seus caminhos e para temê-lo. Porque o Senhor teu Deus faz com que tu entres na boa terra. Amém? Assim seja, Deus.
terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que brotam nos vales e montes, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra na qual não comerás o pão com escassez, nem te faltará nada nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tirarás cobre, aleluia, e comerás e te saciarás e bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém, irmão. Receba mais aí, em nome de Jesus. Versículo 11. Cuida-te para que não te esqueceres do Senhor. Aqui vem os alertas do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, para você. Cuida-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, para cumprir seus mandamentos, seus decretos e seus estatutos que eu te ordeno hoje. Não suceda que comas e te sacies e edifiques boas casas em que habites, e tuas vacas e tuas ovelhas se aumentem, e tua prata e teu ouro se multipliquem, e tudo o que tens aumente, e se eleve teu coração. Aí está a inclinação do homem, do coração do homem. E se eleve teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Glória a Deus. Versículo 15. Que te fez caminhar por um deserto grande e espantoso, cheio de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de sede, aleluia, de escorpiões e de sede, onde não havia água. E ele, Deus, tirou água da rocha, aleluia, da pederneira para ti, que te sustentou com maná no deserto, comida que teus pais, aleluia, não conheciam, para te afligir e provar, para afinal fazer bem a ti. Não digas, pois, em teu coração, meu poder, aleluia, e força. Não digas, pois, em teu coração, desculpe, meu poder e a força da minha mão me trouxeram estas riquezas. Mas te lembras do Senhor teu Deus, porque Ele te dá o poder para fazer as riquezas, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Mas se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os prestar homenagem e antes eles te inclinar, eu, hoje, o Senhor falando, afirmo contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor, aleluia, destruirá diante de vós. Assim perecereis, porquanto não atendeste à voz do Senhor vosso Deus. Obediência, irmão. Viu? Obediência. A palavra de Deus tem a ver com obediência. Deus está compromissado e comprometido e respaldando. Deus está sempre aos obedientes, àqueles que obedecem, àqueles que atentam o seu coração para obedecer a Deus. Você quer respaldo de Deus? Eu preciso de respaldo de Deus. Mas se eu quero que Deus me respalde sempre, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Eu preciso dispor, aleluia, a minha vida para obedecer. Bem-vinda, Silvia Sobreiro, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Então, irmãos, a palavra de Deus tem a ver com obediência. Com obedecer ao Rei da Glória. Com obedecer às suas leis. Com obedecer os seus decretos. Com obedecer aquilo que Ele quer fazer. Com obedecer aquilo que Ele tem falado para nós fazer. Então nós queremos, irmãos, nós vemos nesse tempo pessoas, nossos irmãos segundo a fé, quererem ser prosperados, desejarem ser abençoados, multiplicados superabundantemente, mas somente eles querem ser prosperados porque simplesmente por vaidade. Simplesmente por vaidade, porque eles não entendem o poder da obediência. Eles não querem fazer nada com a obediência. Eles não têm compromisso com obedecer a Deus. Eles não têm compromisso com obedecer ao Espírito Santo. Eles nem sequer, infelizmente eu acredito assim, que eles nem sequer conhecem o Espírito Santo.
Eles têm ouvido falar do Espírito Santo, mas não conhecem Ele. Por isso que eu amo ler o Novo Testamento, eu amo ver, aleluia, ler a história da igreja primitiva e dos primeiros discípulos, aleluia, porque eles, irmãos, eles tinham o governo de Deus nas suas vidas. Eles deixaram e eles desejaram e clamaram por muitos dias, aleluia, pelo presente do Espírito Santo, pela pessoa de Deus através do Espírito Santo. E eles eram somente guiados unicamente pela voz do Senhor. O Espírito Santo, ele era quem governava. Eles tinham o seu coração voltado para obedecer a Deus. Claro que se você ler a palavra de Deus, você vai entender que também sempre vai existir aqueles que não querem obedecer. Isso é algo natural, porque o coração do homem se inclina para fazer o mal. O homem não quer obedecer o Espírito Santo. A carne odeia obedecer o Espírito Santo de Deus. Ele se opõe a tudo aquilo que é e que vem de Deus. Então sempre vai existir, infelizmente, o joio misturado no meio do trigo. Sempre vai existir o joio se disfarçando de trigo. Sempre vai existir essas pessoas, irmãos, que não querem obedecer, que se disfarçam de obedientes, que se disfarçam de crentes, que se disfarçam de cristãos, que se disfarçam de evangélicos, falam como crente, falam até bonito, que convencem a multidões, mas não querem obedecer genuinamente a Deus. Não tem compromisso com obedecer a palavra e os decretos que saem da boca do rei. Porque perderam o temor ao Rei da Glória. Perderam o temor ao Rei do Reino. Perderam o medo. Não tenha até medo. Se Jesus voltar hoje, eles vão ficar aqui. E eles vão continuar sem medo diante de Deus. Sem temor. Porque o seu coração, a sua mente está cauterizada na religiosidade, que é um dos espíritos, um dos demônios mais fortes que está destruindo muitas igrejas locais no mundo todo. Não somente aqui no Brasil. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, tem a ver com obediência. Você leu comigo, você escutou tudo aquilo que eu li aqui para nós. Tudo tem a ver com obediência. Deus começa falando, cuida de cumprir todo, aleluia, todo o mandamento que eu vos ordeno hoje. Quando Deus dá um mandamento, quando Deus dá uma ordenança, é para obedecer. Ele espera que nós venhamos obedecer. Quando Deus manda, e mandamento, aleluia, é imperativo. É como se fosse uma ordem militar. Um mandamento, uma ordenança, é como se fosse uma ordem de um rei, de um general. É algo imperativo, é algo poderoso sobre nós e que nós temos que obedecer. Irmãos, porque eu falo isso com muito entendimento, 100%, porque eu já fui militar 2 vezes. Eu já fui um aviador da aeronáutica e fui marinheiro. Então eu sei o que é uma ordem, eu sei o que é um mandamento, eu sei o que é, aleluia, uma palavra imperativa que pesa sobre nós e que nós temos que obedecer e cumprir. Porque se a gente não obedece, a gente vai sofrer as consequências. E é por isso muita gente sofrendo as consequências da desobediência. Porque depois de haverem ouvido a palavra, recebido os mandamentos, receberam essa ordenança de Deus, aleluia, para que vivam, eles não quiseram viver a vida de Deus. Porque os mandamentos, as ordenanças, a lei de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus é para que nós venhamos manifestar vida, para que nós venhamos ter vida. Diz aqui, cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu vos ordeno hoje, para que vivais. Para que vivais, primeiramente, principalmente, os mandamentos é para que vivamos, para que tenhamos vida. E você e eu sabemos perfeitamente que aquilo que vem de Deus é eterno. Então a vida que Deus está prometendo aqui é a vida eterna. Irmão, toda bênção é condicionada à nossa obediência. Toda bênção é condicionada a um mandamento que foi dado primeiramente pelo Senhor, pelo Rei da Glória, pelo Rei do Reino. Se você não se acondiciona ao mandamento, se você não se acondiciona ao preceito, à ordenança do Rei, você está fadado à ruína, você está fadado à morte espiritual, ministerial, familiar, física. E a sua eternidade está comprometida. Provavelmente você irá para o inferno pela sua desobediência, por ter
não feito aquilo que Deus mandou fazer, por não ter obedecido aquilo que Deus quis que você faça e você não fez, porque Deus mandou falar algo e você não falou. Porque o achismo é outro espírito de mentira e de engano que está destruindo a igreja, está predominando em muitos, milhões de crentes. Porque eu acho que é melhor não vou falar, eu acho que eu vou ficar calado porque eu acho que não vai ser bom. Eu acho que vai ser melhor se eu falar isso. Eu acho que é melhor que eu cair e orar por ele, meu irmão. Se Deus mandou falar, fazer algo, e foi Deus, se você sabe que foi Deus, então, meus irmãos, faça. Se você não fez tal qual como Deus mandou fazer ou falar, irmão, você vai sofrer as consequências. Na tua vida, na tua família, no teu ministério, na tua igreja, você vai sofrer as consequências. Está aqui na palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. Quando você obedece, quando você cumpre, aleluia, o mandamento do Senhor, a tua vida vai viver. Parece algo louco, mas a tua vida vai viver, né? Quando você cumpre, aleluia, obedece a ordem do Senhor, você vai ter vida e você vai ser multiplicado. Aí entra a prosperidade, né? Só que a igreja moderna de hoje, a igreja do evangelho gospel, mas não gospel porque evangelho, gospel porque é moderno. Somente prega um evangelho para que as pessoas sejam prósperas. É como que se a igreja estiver preparando a igreja, como se os líderes estivessem preparando a igreja para ficarem aqui na terra, para se encaixarem com as coisas da terra e não ser arrebatada por Jesus quando ele chegar, quando ele vier a buscar a sua noiva. Aqueles que obedeceram aos seus mandamentos e às suas ordenanças, aqueles que fizeram e falaram tal qual como Deus mandou fazer, sem importar que sejam assassinados ou martirizados, porque eles não amaram a sua vida, não se importaram com a sua vida, sino que se importaram com a vida de Deus, com obedecer a palavra de Deus. Então, quando Deus traz o mandamento, quando Deus traz a ordenança, é para que nós venhamos viver. A obediência traz vida em primeiro lugar. A obediência vai gerar vida eterna, vida em abundância, vida de verdade. Depois de que nós sejamos obedientes e continuemos na obediência e prevaleçamos na obediência e permaneçamos na obediência, irmãos, certamente Deus vai nos multiplicar. Deus vai multiplicar o que, irmão? A vida, primeiramente. Porque a vida vai gerar vida. Vai multiplicar a nossa família. Vai multiplicar a nossa saúde. Vai multiplicar, aleluia, a unção e a graça de Deus sobre nós. Vai multiplicar, aleluia, nossas finanças, se Ele quiser. Porque a vezes aquilo que nós pensamos não é aquilo que Deus está pensando. Porque a gente que é ser humano, você e eu que somos seres humanos, quando falamos de multiplicação, já pensamos em dinheiro, né? Esse é algo automático. Esse é algo natural e carnal. Quando você fala de multiplicação ou prosperidade, já as pessoas pensam em dinheiro. Em riqueza. Em um carro, em uma casa. Quizás Deus está pensando em outras coisas, porque os pensamentos de Deus são eternos. Não são carnais, não são humanos, não são deste mundo. Não são mundanos. São infinitos. Por isso que ele disse assim: eu sei. Eu sim sei, você não sabe. Eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Os teus pensamentos não são meus pensamentos. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Ou seja, o que tu está pensando não é aquilo que eu estou pensando. Não te engane, né? Para onde você quer ir, por onde você quer ir, não é aquele lugar para onde eu estou pensando te levar. Então, por isso que Deus, glória a Deus, irmãos, eu fico muito pirado, não sei, fico louco quando eu começo a pensar e entender pelo Espírito Santo a palavra de Deus. Glória a Deus, porque se nós não tivéssemos, se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, eu não entenderia essa palavra assim. Eu fosse um cristão religioso comum e corrente, eu fosse tão finito como muitos cristãos, eu fosse tão limitado, porque eu pensaria, eu vou obedecer a Deus para que me dê vida e para que me multiplique. Mas a multiplicação que eu entendo na minha cabeça vai ser somente material. Vai ser material. Vai ser amoldado
ao sistema e aos pensamentos deste mundo. Mas quando eu tenho o Espírito Santo, você vai entender que quando você obedece a palavra de Deus, quando você, aleluia, vive o Evangelho e obedece o Evangelho, aleluia, a lei de Deus, quando você vive em obediência, irmão, que a palavra é isso, quando você vive em obediência e escolhe obedecer como um estilo de vida, e sabemos você e eu que não é fácil obedecer, porque obedecer é uma decisão. Obedecer é uma decisão. A vida e a multiplicação é uma decisão e depende unicamente de mim, não depende de Deus. Depende de mim e de você. Porque se você ler o capítulo 28 de Deuteronômio, mais adiante, 20 capítulos depois disso, Deus vai falar para o povo de Israel, Deus vai falar para os líderes, para os anciãos, Deus vai falar, aleluia, para a liderança do povo. Eis que hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E você vai escolher. Eu não vou decidir por vocês. Deus não ia escolher por nenhum homem. Eis que eu coloco diante de vocês. Aí você pensaria comigo, pô, mas Deus não poderia colocar somente a bênção para nós escolher somente a bênção? Não, porque Deus sabe que a inclinação do coração do ser humano é fazer o que é mal. E também Ele nos deu um livre-arbítrio, por isso que como Ele nos deu um livre-arbítrio, e Ele respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu, porque o livre-arbítrio é de Deus também. Deus nos deu livre-arbítrio. Então por isso que Ele colocou coloca todos os dias diante de nós a bênção e a maldição. Se você e se eu escolhemos a bênção, que é obedecer as ordenanças, obedecer os mandamentos, obedecer a palavra, obedecer a lei de Deus, vamos viver. Nós vamos ter vida de verdade. Nós vamos ter salvação, que é a vida eterna. Além disso, nós vamos ter aqui muitas. E não é somente materialmente. Não é somente em finanças ou em dinheiro, em riquezas humanas. É em toda sorte de bênção que estão nas regiões espirituais, segundo a palavra de Deus. Nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Aleluia! De todas as coisas, incluindo espirituais e todas aquelas que Deus quer. Então, meus irmãos, mas depende de nós. Depende de nós, depende de você, depende de mim. Eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Ou seja, irmão, você decide obedecer. Você decide obedecer o Evangelho do Reino. Você decide obedecer ao Rei do Reino. Você decide obedecer às palavras de Deus. Você decide crer se Deus está falando contigo ou não. Você decide, mesmo que seja Deus que está falando, mas você decide escolher crer se é Deus que está falando para você ou não. Pronto. Porque Deus é soberano. Deus poderia fazer que todo mundo cresça na palavra. Pronto. Mas não. A gente tem que buscar. A gente tem que pagar um preço para que o Espírito Santo gere fé. É por isso que eu ouvir a palavra de Deus gera fé. A fé vai vir do Espírito Santo. A fé vai vir de Deus. A fé vai vir de Jesus. Sempre e quando nós ouçamos a palavra de Deus. Sempre e quando nós atentemos e desejemos ouvir ao Espírito de Deus, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu entendi isso esta madrugada, orando lá na sala, no sofá. Para a glória de Deus, eu estou falando toda a glória e toda a honra para Deus. Eu devolvo para o Senhor. Aleluia. Ele é Senhor. Ele é Deus. Então, meus irmãos, eu entendi que essa palavra, irmão, não é simplesmente, Deus quer que nós obedeçamos, não é simplesmente para te prosperar, para te fazer rico, para te tornar um homem próspero ou milionário aqui na terra. Ele quer nos prosperar quando nós venhamos obedecer. A obedecer Ele. Buscar Ele de todo o coração. Para obedecer Ele.
sempre vai ser obedecer. Se me ouvires e me obedeceres, comeremos o melhor dessa terra. Aí Deus fala da terra. Ele fala aqui na terra. Mas se tu ouve o que vem do céu, se tu ouve a voz do Espírito Santo de Deus, que é eterno, se tu ouves a palavra de Deus, se tu ouves o Evangelho, se tu ouves ao Senhor, que é eterno, que está lá no céu, e obedeces essa palavra eterna aqui na terra, se tu obedeces essa palavra, os mandamentos de Deus aqui na terra, você vai comer o melhor. Você vai ter, Deus vai te dar o melhor daqui da terra. Porém, temos que obedecer. Temos que aprender a ouvir. Temos que ser ensinados e discipulados e disciplinados para ouvir. Para querer ouvir a Deus. Buscar ouvir ao Senhor. Pagar um preço para que nossos ouvidos se abram, se destampem, para que possamos ouvir a Deus falar conosco. Porque Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Deus está falando hoje. Deus falou com você hoje na madrugada. Deus falou hoje na tarde. Deus está falando agora através da minha vida que Deus escolheu para falar contigo. Glória a Deus. E Deus vai continuar falando. A única coisa que Deus quer é que nós atentemos o nosso coração para que sempre venhamos a ouvir. Muitas vezes na verdade eu acredito e aceito esse versículo que diz orar sem cessar. Orar é falar com Deus. Basicamente isso. Mas orar sem cessar também é profundo. Porque quando você ora, você se aprofunda em Deus e com Deus. Você se aprofunda no Espírito Santo. Você se aprofunda num relacionamento com Deus. E quando você se aprofunda com Deus, você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer o que Deus sente. Você vai conhecer a voz de Deus. Você vai saber o que Deus está falando. Você não vai ser enganado facilmente. Porque você está tendo incessantemente uma vida de comunhão com Deus. É isso que é orar sem cessar. Você vai ter um coração obediente. Porque você vai ter um coração quebrantado que Deus vai gerar no meio da oração, no meio da sua intimidade e comunhão com Deus. Você não vai querer fazer aquilo que tu quer fazer. Você não vai querer fazer a tua vontade. Você sempre vai se preocupar, aleluia, em buscar a Deus, em que Deus fale contigo, em que Deus traga paz ao teu coração, aleluia, para fazer, aleluia, aquilo que você quer fazer, para fazer a vontade de Deus. Porque você não vai querer desagradar a Deus. Você não vai querer fazer a tua vontade. Você vai querer fazer unicamente a vontade de Deus. O que Deus quer. E é por isso que nós temos que orar. Manter, crescer. Né? Manifestar a vida de Deus para obedecer. Porque a palavra de Deus é obediência. Mas existe o cuidado de Deus. Irmãos, Deus cuida de vocês. E Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de mim. Ele quer cuidar para, aleluia, dos seus filhos, dos seus escolhidos. Mas Deus precisa alertar a nós. E quando Deus te alerta, é porque Deus te ama. É porque Deus me ama. Quando Deus me alerta, me dá uma palavra de alerta, que são palavras que nos deixam com uma luz vermelha, é porque Deus nos ama. E Deus quer nos guardar, Deus quer nos cuidar e nos proteger com as possíveis consequências. Se eu ou você não obedecemos Ele, ou não queremos obedecer os seus mandamentos. E por isso que Ele nos alerta. Porque Ele sabe que estamos nessa terra, ou neste mundo. E qualquer coisa pode acontecer se a gente não obedece, ou se a gente obedece. E aqui, cuida-te de novo. Deus é Deus, irmão. Cuida-te, é como um pai falando para seus filhos. É como um pai cuidando dos seus filhos. Cuida-te para não te esqueceres do Senhor, teu Deus, para cumprir seus mandamentos, seus decretos e seus estatutos, que eu te ordeno hoje. Cuida-te, meu filho. Eu vejo a Deus falando como se fosse um pai para seus filhos. Cuida-te para não te esqueceres do Senhor, meu Deus, do Senhor teu Deus, para cumprir seus mandamentos, meus filhos, e seus decretos, e seus estatutos que eu te ordeno hoje. É Deus que está ordenando. O hoje de Deus fala da eternidade. Deus fala hoje.
É o tempo onde Deus fala, no hoje. Deus está falando para você e para mim. Para obedecer, para cuidarmos em obedecer. Para buscar cumprir os mandamentos de Deus. Para buscar cumprir a sua palavra. Não somente falar. Não somente falar da boca para fora. Senão viver ela. Porque quando Deus nos dá um coração obediente, a primeira coisa que vai se manifestar é a vida. Ou o estilo de vida de Deus em nós aqui na terra. E esse estilo de vida vai trazer as bênçãos. Vai trazer a multiplicação. Aquilo que você quizás, um tempo atrás, quizás buscava. Buscava de forma egoísta. Mas quando você se importa somente em buscar a Deus e obedecer a Ele, quando você menos espera, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai mandar os corvos te trazerem pão e trazerem carne. Hoje esse pão e essa carne pode ser finanças, pode ser dinheiro, pode ser um carro, uma casa. Pode ser uma oferta que muitas vezes a gente, como missionário integrado, precisa. Então, mas Deus faz quando a gente entra no caminho e na vida e no estilo de vida da obediência, de obedecer a palavra de Deus, de obedecer e ter temor do rei do reino e daquilo que ele fala. Né? Não suceda, o versículo 12, não suceda, meu filho, que comas e te sacies, edifiques boas casas em que habites. Ou seja, o versículo 12 e o 13 fala de que não vai ser que quando eu te prospere, Deus falando, né? Quando Deus nos prospere e nos dê de tudo, que isso, irmão, você e eu temos visto na vida real. Nós somos testemunha de muitas pessoas que Deus prosperou, Deus abençoou, Deus multiplicou as suas vacas, Deus multiplicou as suas ovelhas. Vemos igrejas sendo prósperas, né? Mega igreja, pessoas prósperas. Financeiramente, quando falo próspera, falo prósperas nas coisas materiais unicamente. São pessoas que são prósperas unicamente em coisas materiais. Mas são pessoas que se esqueceram da vida com Deus. Se esqueceram de obedecer as palavras e os mandamentos de Deus. Se esqueceram das ordenanças de Deus. Se esqueceram de ter o temor ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis. Aquele que fala, aquele que mandou obedecer. Né? Diz aqui versículo 14: e se eleve teu coração. Aí está o nosso terrível mal como seres humanos. Porque o coração do homem, quando tem coisas materiais, não coisas espirituais, quando o coração do homem tem coisas materiais, tem abundância, vamos falar assim, as coisas desse tempo. Quando o coração do homem tem carro, tem casa, tem dinheiro, tem riqueza, tem prosperidade, Deus permite muitas vezes a prosperidade da empresa, Deus permite a prosperidade em todas as áreas terrenas daqui da terra, na nossa vida. Mas o nosso coração humano, como a inclinação nossa, do nosso coração é fazer aquilo que é mal, o nosso coração vai se elevar. Ou seja, o que significa elevar? Quando o nosso coração se eleva, é quando o coração começa a se encher de soberba, de arrogância, de orgulho, de egoísmo, de rebeldia e rebelião contra Deus. Sendo isso idolatria. Porque caímos no amor, não somente ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Caímos no amor a todas as coisas deste mundo. Eu já falei, a palavra de Deus fala através do apóstolo João, quando ele disse: filhinhos, não ameis o mundo, nem nada do que há nele. Então, quando as pessoas, eu estou falando de crente, as pessoas, os crentes, Deus multiplica, Deus prospera, Deus permite tudo aquilo, é para provar o nosso coração. É para provar se nós realmente vamos permanecer na obediência à sua palavra. Mas Deus está vendo o nosso coração se elevar, se encher de orgulho, de soberba, de amor pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais que são vaidade. Porque nessa terra, meus irmãos, toda é vaidade, disse o rei Salomão. O Espírito Santo através de Salomão, toda é vaidade. Mesmo que nós não queremos aceitar isso, mas é a palavra de Deus que está falando. Toda é vaidade. A vida é vaidade. A vida é como um sopro aqui nessa terra. O que realmente vale a pena, meu irmão, aqui nessa terra, o que não é vaidade, é a obediência a Deus. Isso não é vaidade. E é por isso que a gente não quer. É por isso que as pessoas não querem obedecer.
É por isso que a igreja não alcança um nível de poder e de intimidade com Deus sobrenatural aqui na terra, porque não quer isso. Quer ser uma igreja vaidosa. Quer ser uma igreja, aleluia, que busca as vaidades do mundo. Quer ser uma igreja que busca imitar as vaidades do mundo e que atrai vaidade do mundo para dentro dos templos, tornando-se assim inimiga de Deus. Mas são evangélicos, invocam o nome de Jesus, mas são inimigos de Deus. Se tornam uma igreja, se tornam pessoas desconhecidas para Deus e para Jesus. E andam por ali, pregando, fazendo milagres, viajando, né, profetizando em nome de Jesus. Porém são desconhecidos lá por Jesus, por Deus. São desconhecidos lá na eternidade. E seus nomes certamente não estão no livro da vida. Mas nós podemos mudar isso, irmãos. Ainda estamos na terra. Estamos aqui na terra. Nós podemos obedecer. Nós podemos atentar a ouvir a palavra de Deus. Nós podemos buscar novamente obedecer ao Senhor. Nós podemos buscar novamente nos arrepender e nos converter de verdade a Deus. Nós podemos nos converter de verdade a Deus. E nos converter, irmão, não significa que você vai se arrepender e confessar seus pecados, você vai virar um anjo perfeito. Não, meu irmão. Se converter significa que você vai se arrepender e buscar, aleluia, agora realmente de forma sensata, verdadeira, obedecer a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, venham as tentações que vierem. Se converter significa que eu vou permanecer fiel a Deus, assim eu morra. É isso que significa se converter e se arrepender dos nossos maus caminhos. Porque o que as pessoas esperam quando você fala de conversão é que você já seja perfeito. Então, irmão, aqui na terra, ninguém vai alcançar um nível de perfeição perfeita. Somente lá na eternidade, como diz a palavra de Deus, que seremos transformados e os nossos corpos carnais serão transformados, aleluia, em um corpo glorioso como de anjos. Aí nós seremos perfeitos. Glória a Deus. Perfeito. Seremos uma criação perfeita. Mas aqui na terra, nós temos que buscar a perfeição através da obediência, através do arrependimento, através do confessar dos pecados, através da conversão, de nos esforçar em agradar a Deus, em buscar ouvir a palavra de Deus sempre. E se porventura Deus quer prosperar a minha vida, Deus quer prosperar a sua vida, se porventura Deus, na sua soberania e no desejo do seu coração, Ele quer prosperar e abençoar e multiplicar em coisas materiais aqui na terra, Ele vai fazer sempre e quando nós tenhamos um coração que queira e deseje obedecer a Deus, que ame a Deus. Que ame a Deus. Então, meus irmãos, não permitamos, se você está nesse estágio, que Deus está te abençoando e prosperando, tenha cuidado para que o teu coração não se eleve. Agora, escute aqui, mas existe um porém também, e uma realidade também. Existe uma realidade, e casos temos visto, onde vemos irmãos cristãos, aleluia, vemos irmãos em Cristo, homens de Deus, líderes. Vemos pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, missionários. Vemos todo tipo de crente que quando Deus nos permite ter um certo conhecimento da palavra de Deus, temos alcançado alguns logros em Cristo. Deus tem nos dado a oportunidade de estar em lugares de posição, eclesiasticamente falando, e espiritualmente também. Muitas vezes Deus nos dá e desata ou desperta em nós os dons, nos dá os dons do Espírito Santo, seja qual for o dom, seja de cura, seja o de profecia, que normalmente é isso que Deus desata, que as pessoas buscam mais, de profecia, né?
de ter visões ou revelações, seja qual for o dom, seja qual for essa prosperidade e multiplicação espiritual, também o coração do homem tende a se elevar e a se encher de orgulho e soberba por causa daquilo que não é dele. É assim, meu irmão. E eu tenho visto, César Augusto Machado Figueira, como missionário, aleluia, aqui no Brasil e profeta das nações aqui no Brasil, eu tenho visto de pertinho, em carne e osso, tenho visto ministérios serem destruídos, serem quebrados, serem rachados, por causa disso. Por causa de líderes imaturos e despreparados ainda, fora do tempo, agindo de forma soberba, elevada de coração, arrogante e orgulhoso, porque tem um ministério profético, de revelação, ministério de visões. Deus me usa, Deus fala comigo, né? Tem fogo. Irmão, nós temos que ter muito cuidado, para que o nosso coração não destrua o que Deus nos dá, não destrua o que Deus tem nos prometido e nos otorgado pela sua graça. Pela sua graça, não é porque você merece, não é porque eu mereço, é pela sua graça. Pela sua graça e pela sua soberania. Então eu tenho visto ministros e ministérios serem destruídos pela arrogância, pelo orgulho do seu coração. Porque tem deixado inconscientemente, e muitas vezes conscientemente, porque estão vendo que estão fazendo errado, estão vendo que estão pecando, estão vendo que Deus não se agrada, mas não se arrependem, não pedem perdão e continuam no erro. Continuam no erro, porque eles querem. E a palavra de Deus diz assim: se você sabe fazer o que é bom e não faz, é pecado. E que é pecado? É estar separado de Deus. Então não se engane, porque Deus não opera no pecado. Deus não está no pecado. Desobediência é pecado e te separa de Deus. Assim você esteja numa igreja há anos, mas se você está em desobediência a Deus, você está em pecado. E se você está em pecado, Deus não está nesse ministério. Deus não está nesse ministro. Deus não está respaldando esse ministro. Deus não está respaldando esse ministério. Não existe respaldo divino, irmão. Porque existe uma separação. Mas somente através de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a ponte que te leva e que te restaura em Cristo. Mas quando se arrependerem e se converterem, quando confessem seus pecados uns aos outros, para serem curados, aleluia. Quando as pessoas aprenderem a serem humildes para buscarem ajuda de verdade. Porque eu conheci e conheço pastores e líderes, falo pastores, irmão, porque eu tenho muito contato com pastores. E alguns deles tenho escutado dizerem que eu confesso meus pecados somente para Deus. Irmãos, é verdade, nós podemos confessar para Deus. Mas o próprio Deus a quem nós confessamos os nossos pecados, as nossas vagabundagens, esse próprio Deus que nós confessamos os nossos erros, é o mesmo Deus que nos manda orar uns pelos outros, confessai vossos pecados uns aos outros para sermos curados, para sermos, aleluia, multiplicados novamente, para sermos realmente abençoados, para que a vida de Deus venha de novo, para que o respaldo de Deus venha de novo, para que a unção venha a ser restaurada, para que o altar quebrado venha a ser restaurado, aleluia, para que o reino de Deus se estabeleça de novo, para que o governo do Espírito Santo se estabeleça de novo, aleluia. Nós temos que aprender, igreja. Temos que reaprender. Temos que ser realmente rediscipulados pelo Espírito Santo, hoje em dia. Porque é Ele quem quer restaurar. É essa pessoa, principalmente, que está mais interessada em restaurar a sua igreja, a sua noiva, do que você e do que eu. É Deus mesmo. É o Espírito de Deus. Ele quer restaurar você.
Ele quer sarar, Ele quer curar. Mas Ele não vai se arrepender por você. Ele não vai pedir perdão por você. Ele não vai confessar teus pecados por ti, porque Ele já conhece, mas Ele espera que você e eu confessemos e busquemos ajuda. Sejamos curados, sejamos sarados como igreja. Amém, irmãos? Então, irmão, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, assim como a lei, toda a palavra de Deus, é uma mensagem de obediência. E para os obedientes. O plano de salvação que está revelado aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, tem a ver com obediência. Tem a ver com obediência. E obedecer, irmãos, eu acredito assim, obedecer é realmente para valentes, para corajosos. O Evangelho é para valentes, é para corajosos. Os valentes, os obedientes arrebatam o reino do céu. Os obedientes arrebatam o reino do céu. Porque eles querem obedecer, eles querem continuamente obedecer aquilo que o rei está falando. Aleluia, irmão. Deus está falando hoje. Eu sinto no meu espírito que Deus está falando com pessoas ali. Que Deus está falando contigo. Assim como Ele falou comigo, está falando mais ainda. Porque eu costumo, irmão, depois que eu libero essa palavra, depois que eu ministro, depois que eu passo essa mensagem para meu canal no YouTube, eu costumo agora receber de Deus e eu vejo toda a mensagem, assisto de novo toda essa mensagem para mim agora, de forma VIP. Eu assisto para mim, pessoalmente, sozinho, toda a mensagem. E muitas vezes Deus começa a falar mais claro e eu começo a chorar e falei, meu Deus, mas sou eu mesmo que estou falando aí. Ele fala, não é tu, sou eu quem falei através de ti. Agora eu vou falar para ti, através de ti. E Deus faz assim, irmão. Deus faz as coisas loucas. Aleluia. Né? Então, meus irmãos, é isso que estamos precisando hoje. Sermos cada vez mais obedientes. Irmão, não é fácil. É por isso que é para valente e corajoso. É por isso que quando você se torna obediente e quer realmente ser obediente, você vai arrebatar o reino. Você vai arrebatar o coração do rei. O rei vai se atrair por você. E ele vai te dar muitas vezes muito mais daquilo que você tem pedido ou pensado. O rei vai te dar muito mais, aleluia, até aquilo que você não pediu, Deus vai te dar. Porque Ele faz assim. Ele tem feito assim. Pela tua obediência e pela minha obediência. E que Deus nos ajude. Clamemos e oremos ao Espírito Santo para que Ele nos guie até uma vida de obediência. Irmãos, sabemos que no mundo vamos ser tentados, né? Vamos ser persuadidos, vamos passar por diversas provações. E Deus vai permitir muito isso. Deus vai permitir muitas coisas boas e muitas coisas más, mas Ele vai testar o nosso coração aqui, como diz aqui em Deuteronômio capítulo 8. Ele vai testar e provar o nosso coração. Ele vai provar o meu coração e o seu coração, né? E ele ainda continua falando aqui no versículo 17, né? Não digas, pois, em teu coração, ou se não diga, não imagine, não pensemos, não cheguemos ao engano em nosso coração de pensar, meu poder, a minha força me deu tudo isso. A força da minha mão, o meu intelecto, o meu título me deu tudo o que eu tenho. Não, meu irmão, não pensemos assim em nosso coração. Porque quando nós pensemos isso assim, desse jeito, irmão, estamos sendo arrogantes, orgulhosos e soberbos. Não estamos reconhecendo aquele que nos deu a força, aqueles que nos dá o intelecto, aqueles que nos dá, aleluia, a vida, aqueles que nos dá a sabedoria, aqueles que nos deu o Espírito Santo, aqueles que nos deu o dom e o talento. Então não pensemos em nosso coração que tudo aquilo que nós temos conquistado ou logrado é por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço. Não, meu irmão, não caiamos nesse pecado, por favor, em nome de Jesus. Mas te lembra, diz o Senhor aqui no versículo 18, mas te lembra do Senhor teu Deus.
te lembra, ou seja, não esqueça do Senhor teu Deus, né? Porque Ele te dá o poder. Eu gostei disso, para mim, eu gostei, toma para mim. Pois Ele te dá o poder para fazer as riquezas, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Mas, se te esqueceres do Senhor, isso é para mim, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, né, e prestares homenagem a eles, e te inclinares a eles, Deus está afirmando contra mim, ou contra aquele que querem se obedecer a Deus, certamente vamos perecer. Certamente vamos ser destruídos. Certamente vamos morrer. Então, irmão, Deus está realmente falando. Porque na última mensagem eu falei sobre a gente lembrar o que Deus tem falado. Ou seja, não esquecer do Senhor. Não se esqueça, irmão. Não se esqueça do que Deus está falando, do que Deus tem falado. Porque Deus tem promessa. Deus tem promessa. A condição de Deus para você e para mim hoje é: se você me obedece, você vai ter vida e vou te multiplicar. Se você não se esquece de mim, eu vou te abençoar, né? Eu vou te dar poder. Eu vou te dar graça. Eu vou te tornar um homem poderoso na terra pelo Espírito Santo. Deus pode dar tudo isso, irmão. Deus pode dar reconhecimento aqui na terra, como Deus fez com Josué, como Deus fez com Abraão. Até hoje nós falamos de Abraão, nós falamos de Josué, como Deus fez. Porque a fama que Deus dá não é a fama que o homem está buscando hoje em dia. A fama que Deus dá é aquela fama que vem pela obediência à sua palavra, pela obediência unicamente na sua palavra, ao Evangelho do Reino de Deus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu quero reforçar com o versículo que eu li, e que esse versículo me levou a Deuteronômio capítulo 8, e está aqui em Éxodo capítulo 25 também, está também no Antigo Testamento, é 25, Éxodo 25, Éxodo 23, acho que estou vendo mal, Éxodo 23, amém? Éxodo 23, versículo 25, aí sim, Éxodo 23, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: mas servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará teu pão e tuas águas, e eu, Deus falando, tirarei toda a enfermidade do meio de ti. Eu vou dar um bônus, versículo 26. Não haverá mulher que aborte, nem estéril em tua terra, e eu completarei o número de teus dias. Irmão, essa palavra é para o Brasil, aqui. Tenho convicção em meu espírito que esta palavra é para você, brasileiro, para você, igreja brasileira. Essa palavra hoje aqui, este versículo aqui, tem um nome: Brasil. Você, irmão que é brasileiro, irmão, em nome de Jesus, com o temor do Senhor e pelo Espírito Santo, essa palavra é para você. Está aqui em Éxodo 25, desde o versículo 20 até o 26. Essa palavra Deus me deu para você, Brasil. Para o Brasil. Está em Éxodo 23, versículo 20 e até o versículo 26. Mas hoje, quando eu estava lendo de madrugada, o Senhor me deu esse versículo. Mas depois, quando eu li toda essa parte, o Senhor me disse: essa palavra é para esta nação, é para o Brasil. É para o Brasil, irmão. Eu tenho convicção. Convicção absoluta no Espírito Santo, porque foi Deus quem falou. Mas servireis, Brasil, é para ti, igreja brasileira. Mas servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará teu pão e tuas águas, e Deus tirará toda enfermidade do meio de ti, em nome de Yeshua e pelo sangue de Cristo. Não haverá mulher que aborte, nem estéril em tua terra, e eu completarei o número de teus dias. Glória a Deus.
Irmão, você entende? Sinceramente, irmão, você pode até escrever e responder para mim, em nome de Jesus, para que os irmãos que estão ali assistindo possam também ver e entender e confirmar essa palavra, em nome de Jesus. Cristiane Mendoza, boa noite, bem-vinda em nome de Jesus. Irmão, você está entendendo? Olha aqui, essa palavra é para você. Essa palavra Deus trouxe para você hoje. Deus se lembrou do Brasil. Deus se lembra sempre do Brasil. Deus se lembrou da igreja brasileira. Deus se lembrou de você, do teu clamor, da tua oração. Deus te escutou. Deus ouviu, aleluia, as tuas orações. E se Deus te ouviu, irmão, hoje Deus trouxe a palavra para confirmar o que Deus tem falado, está falando. Deus vai te respaldar, igreja brasileira, sempre e quando você venha a servir. E o que significa servir? É ministrar ao Senhor vosso Deus. Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar o teu pão, aleluia. Ele vai abençoar as tuas águas, aleluia. E Deus vai tirar toda a enfermidade do meio de ti, em nome de Cristo Jesus, irmão. Aleluia, pela palavra de Deus eu creio que existe um tempo determinado para esse coronavírus, aleluia, no Brasil. Deus, Ele exterminará esse tempo. Deus exterminará, aleluia, esse coronavírus daqui desta nação, porque Ele fala na tua palavra. Quando você sirva ao Senhor com obediência, Ele vai tirar, Deus vai tirar, diz aqui, e eu tirarei, o próprio Deus, eu tirarei toda a enfermidade do meio de ti. Ele que vai tirar. Não vai ser um remédio, não vai ser um baigão, não vai ser, irmão, um sabão. Irmão, Deus vai tirar. Deus vai tirar toda a enfermidade do meio de ti. E ainda tem mais, escute. Versículo 26. Não haverá mulher que aborte. Irmão, você está entendendo esse nível aqui que Deus está falando? Deus abomina o aborto. Deus abomina o aborto no Brasil, nas nações. Deus abomina o aborto no meio da sua igreja. Deus abomina o aborto. Ele odeia o aborto. Ele não quer o aborto. Ele não aprova o aborto. Por isso que ele disse que se você obedecer ao Senhor, aleluia, Ele, aleluia, promete que não haverá mulher que aborte. Não haverá, irmão. Assim as mulheres queiram, não poderão abortar. Porque Deus e a sua palavra respalda isso. E não sei como será isso, mas Deus disse que não haverá mulher que aborte. Não haverá aborto. E falando para a igreja como se for uma mulher, Deus não quer que a igreja aborte. Deus não quer que você aborte o teu ministério. Deus não quer que você aborte o teu chamado. Deus não quer que você aborte o que Deus tem falado. Deus não quer que você aborte, aleluia, a tua vocação celestial. Deus quer que você seja um servo, um ministro dele. Deus quer te abençoar. Tem uma promessa de Deus para a tua vida na palavra de Deus. Ele promete. Ele promete que pela tua obediência não existirá aborto na tua igreja, na tua família, em nome de Jesus. Não haverá aborto, em nome de Cristo Jesus. Nem estéril em tua terra. Outra coisa que Deus odeia, a esterilidade. Deus odeia a esterilidade. Deus não quer uma igreja estéril. Deus não quer uma nação estéril. Deus não quer um homem e uma mulher estéril. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso, irmão. Então Deus promete profeticamente uma palavra profética, irmão, para você. Não haverá mulher que aborte nem estéril em tua terra, e eu completarei o número dos teus dias. Você não vai morrer, irmão, até que você viva o que você tem que viver, até que você obedeça o que você tem que obedecer, até que você faça a vontade de Deus. Os teus dias serão completos. Glória a Deus. Quantos dizem amém? Quantos escrevem um amém? Quantos glorificam a Deus pela sua palavra? Amém, irmão? Essa é a palavra de Deus hoje para nós. E eu quero ler e quero liberar essa palavra completa, irmãos, como profeta, porque Deus me deu essa palavra. Então eu quero liberar essa palavra profética para você,
para a nação brasileira, para a igreja brasileira. Em nome de Jesus, igreja brasileira, presta atenção, porque Deus está respondendo o teu clamor. Em nome de Jesus, Deus não se esqueceu de você. Diz assim a palavra do Senhor: eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado. Guarda-te bem diante dele e ouve sua voz, não sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Mas se verdadeiramente ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, aleluia, serei inimigo dos teus inimigos e afligireis os que te afligirem. Porque meu anjo irá diante de ti e te levará à terra do amorreu, do eteu, do ferezeu, do cananeu, do heveu e do jebuseu, os quais eu destruirei. Não te inclinarás a seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme, aleluia, suas obras. Antes, igreja, os destruirás totalmente e quebrarás de todo suas estátuas. Mas servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará teu pão e tuas águas, e aleluia, e eu tirarei toda enfermidade do meio de ti. O versículo 26, não haverá mulher que aborte, nem estéril em tua terra, e eu completarei o número de teus dias. Aleluia. Glória a Deus. Bendita, bendita seja a palavra de Deus, bendita seja a palavra eterna, aleluia, do Espírito Santo de Deus. Irmãos, agindo Deus, ninguém impedirá. Falando Deus, quem vai impedir? Rugindo o leão, quem não terá? Rugindo o leão de Judá, quem não terá medo? Deus está falando. Deus está rugindo. Deus está falando para você hoje. O evangelho do reino de Deus não é prosperidade, irmão. É primeiramente obediência. A lei de Deus, a palavra de Deus, não é para te prosperar aqui neste mundo. É para que você seja obediente neste mundo. É para que você ouça a voz de Deus, busque ouvir a Deus neste mundo. E aqui neste mundo, nessa terra, Deus promete te abençoar. Deus promete te multiplicar. Deus promete que você desfrutará e usufruirá o melhor daqui da terra, sempre e quando você ouvir e obedecer o assim diz o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, amigos, pastores, colegas, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, boa noite para vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Deus derrame graça sobre vocês. Amém? Que o Espírito Santo nos dê entendimento e te dê entendimento em tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. A glória e a honra damos para o Senhor. Que Ele continue falando. Que Ele continue ministrando, fortalecendo a nossa fé. Que nos leve cada dia mais a obedecer a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, compartilha esta mensagem. Compartilhe esta live. Não por mim, mas pela palavra, pela mensagem, pelo conteúdo que foi liberado para você, para a igreja brasileira. Compartilhe essa palavra para teus amigos e irmãos brasileiros. Compartilhe em nome de Jesus para quem você quiser. Porque há pessoas aqui no Brasil, há pessoas no mundo que precisam ouvir esta mensagem. Que realmente a sua vida será ressuscitada com esta mensagem. Não é pela minha causa, mas é porque Deus diz. É porque Deus vai fazer. É porque o Espírito Santo é quem está comprometido com a sua palavra. É Ele. É Ele, irmão. Então, irmão, por favor, eu te peço, por favor, em nome de Jesus, encarecidamente, compartilhe essa palavra. Seja, junto comigo, em nome de Jesus Cristo, um divulgador da mensagem do reino de Deus. Seja um divulgador do nome de Cristo Jesus. Amém, irmão? Eu não morrerei, senão que viverei. E contarei as obras do Senhor. Eu estou contando, proclamando as obras do Senhor. Seja comigo também um parceiro e leve essa mensagem. Em nome de Jesus, irmão. Deus te abençoe. Boa noite
Shalom, em nome de Cristo Jesus, irmão. Subscreva-se se você quiser. Tem muitas mensagens de Deus no meu canal no YouTube. Tem muita palavra de Deus que são palavras eternas de Deus. Entendeu? Entre, subscreva-se em nome de Jesus. Deus te abençoe. Comparta nos teus grupos, comparta nas tuas redes sociais. Leve essa mensagem. Seja você mesmo ou você mesma, seja essa mensagem para as pessoas que estão ao teu redor, em nome de Jesus, né? Que Deus quer nos ensinar a ser obediente. É Ele que nos ensina, irmão. O nosso coração quer fazer o que é mal. O nosso coração quer desobedecer. Mas Deus, o Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Ele quer nos ensinar pela palavra e pelo que Ele fala. Ele quer nos ensinar a obedecer. Ele quer que nós voltemos a Deus, para que Deus se volte a nós. Amém, irmãos? Boa noite, glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia, pela sua vida. Eu abençoo você, abençoo a sua vida. Que Deus venha prosperar o teu ministério em nome de Jesus. Que Deus venha prosperar e abençoar a tua igreja local, a tua denominação. Que Deus venha abençoar, irmão, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar, aleluia, o Evangelho, aleluia, aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, irmãos. Nós precisamos uma reviravolta. Nós precisamos que algo aconteça aqui em Manaus. Porque se nós estamos sendo atingidos de forma forte, mais do que muitos estados aqui do Brasil, é porque Deus tem algo aqui. É porque Deus tem algo grande aqui. Não porque sejamos especiais, mais especiais, não. É porque Deus sabe que nós podemos, em Cristo Jesus, sair adiante. Mas nós temos que despertar. Em Cristo Jesus, nós temos que despertar no Espírito Santo. Nós temos que entender o que Deus, aleluia, está nos ensinando. Nós temos que tomar aquilo que aprendemos e aquilo que Deus está nos ensinando, para que venhamos aplicá-lo aqui em Manaus. Em nome de Jesus, irmãos. Eu, como estrangeiro, uma das coisas que me chama muito a minha atenção aqui em Manaus, irmãos, e no estado do Amazonas, é porque aqui é o estado, é a terra onde abundam as águas, onde tem abundância de águas. E para mim, que entendo algumas pouquinhas coisas, eu entendo que as águas falam do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, da fluidez do Espírito Santo, da abundância do Espírito Santo. Aqui tem muitas águas. Aqui tem uma igreja forte. Eu creio isso, irmãos. Nós temos suficiente e abundante água para dar. Não somente para todo o Brasil, mas para muitas partes do mundo. Nós temos águas em abundância. Nós temos o Espírito de Deus, aleluia, respaldando a nossa vida. Deus quer nos encher. Deus quer tornar realidade em nós a sua palavra, que diz que do nosso interior Ele fará fluir, aleluia, rios de água viva. Aleluia. Deus quer fazer isso aqui em Manaus. Deus quer fazer isso com a igreja aqui em Manaus, com a igreja do Amazonas. Deus quer fazer isso, irmão, com vocês que entendem e que estão clamando do Espírito Santo por algo sobrenatural que aconteça aqui, na tua cidade, no teu estado. Deus quer fazer, aleluia, que fluam rios de água de vida, de água viva daqui, da igreja do Amazonas. Que esses rios físicos, essas águas físicas, que essas muitas águas físicas se tornem, aleluia, sobrenaturais na igreja. Porque as coisas criadas falam da realidade espiritual. Amém, irmão? Glória a Deus. Toma essa palavra para ti. Eu tomo para mim. Eu me identifico com o estado do Amazonas, com Manaus. Eu amo este estado, eu amo esta cidade. Por quê? Porque Deus colocou isso no meu coração. E eu não gosto quando as pessoas falam mal de Manaus, nem do Amazonas, porque eu me identifico, irmãos. E eu sou estrangeiro, glória a Deus. Mas eu amo e eu creio isso espiritualmente. Além de me identificar terrenamente, eu me identifico com as coisas espirituais que Deus me dá entendimento deste estado. Deste estado. Deus abençoe Manaus em nome de Jesus. Deus abençoe Amazonas em nome de Jesus. Que Deus levante uma igreja obediente. Que Deus desperte um espírito de obediência, que traga de volta o sobrenatural de Deus, que traga de volta a vida de Deus, que traga de volta a multiplicação do Espírito Santo. Aleluia. Aqui
neste estado. E que muita gente venha a ser abençoada. Irmão, prepare-se, você que é de Manaus. Prepare-se, você que é daqui do Amazonas. Prepara a tua cuia de água. Enche a tua vida de água. Porque muita gente vai vir até você. Muita gente vai correr até você. Muita gente vai te procurar, meu irmão. Minha irmã, muita gente vai te procurar. Não somente daqui do Amazonas, de outros estados e de outros países. E se você tiver a sua cuia vazia, você não vai ter nada para dar. Mas se você estiver cheio da água de vida, da água do Espírito Santo, você vai dar. E essa água nunca vai acabar. Você vai dar em abundância. Você vai levar vida. Você vai levar cura. Você vai levar uma palavra que ressuscita a alma da pessoa. Mas não fique vazio. Não fique vazia em nome de Jesus. Se encha do Espírito Santo. Se encha das águas do Espírito. Tenha sempre a sua cuia, a sua vida cheia, plena das águas do Espírito Santo. E dê em abundância. Dê, porque Deus vai continuar multiplicando a tua vida em Cristo Jesus. Amém? Porque Cristo em nós, Cristo em você é esperança de glória para aqueles que vêm desesperados buscando água, buscando vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Boa noite. Deus te abençoe. Shalom. Deus faça resplandecer o seu maravilhoso rosto sobre você e sobre mim. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que Deus derrame abundante paz sobre você e sobre mim, em nome de Cristo Jesus. E que o Espírito Santo e desta palavra te dê entendimento em tudo, e que você venha a buscar mais da fonte de Deus. Aleluia. Que Deus te atraia a Ele para que obedeça, e que você venha a ser prosperado, multiplicado, segundo, aleluia, segundo o desejo e o coração de Deus. Porque Ele é Deus, Ele queria te abençoar. Já você foi abençoado em Cristo Jesus, mas Deus quer que você tome posse daquilo que é teu por herança. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite. Shalom. E essa é a mensagem do Senhor para nós hoje. Amém? Muito obrigado em Cristo Jesus.